Bom dia, meus queridos, graça e paz. Para a sua edificação, Filipenses capítulo 3, de 1 a 3, diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Esses são os 3 primeiros versículos do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E o apóstolo Paulo aqui, abrindo este capítulo, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, ele tinha acabado de falar dos bons obreiros no capítulo 2, Timóteo, Epafrodito, e agora ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegria sua, alegria do cristão, alegria minha, alegria do povo de Deus vem de Cristo. Não depende de circunstâncias. A alegria que o mundo dá depende de circunstâncias. O mundo, para estar alegre, precisa de ter dinheiro, saúde, amigos, uma família equilibrada e assim por diante. O povo de Deus, ele se alegra no Senhor. A sua alegria vem de Deus. Isso é maravilhoso. Por isso que ele diz: alegrai-vos no Senhor. E o apóstolo Paulo diz: a mim não me desgoste a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Meus queridos, assim como uma criança que gosta de ouvir uma historinha vezes e mais vezes, vezes e mais vezes, assim devemos também desejar ouvir as verdades do Evangelho muitas vezes. A repetição é abençoadora, ela nos enriquece, grava, fica gravada em nossa mente e no coração também. Quais são as mesmas verdades que Paulo aqui está se referindo? Ele diz aí no verso 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Os bons teólogos dizem que Paulo não está se referindo a 3 tipos de inimigos, mas a um inimigo. A um tipo de inimigo, mas ele coloca 3 adjetivos: cães, falsos obreiros e falsa circuncisão, ou cães maus obreiros e falsa circuncisão. Meus queridos, a igreja sempre foi atacada, a igreja sempre foi bombardeada, tripudiada. O inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, nunca gostou da igreja e sempre procurou atingi-la de todas as maneiras. Por isso que quando Paulo escreve sua carta aos Efésios e chega no capítulo 6, a partir do verso 10, ele nos fala da armadura de Deus, que todos nós devemos usá-la, porque os ataques são muitos. E agora Paulo diz: acautelai-vos. Quer dizer, tenha cuidado, esteja atento, vigilante, porque os inimigos do povo de Deus, eles estão presentes fora da igreja, mas também dentro da igreja. Quando Paulo diz cães, maus obreiros e falsa circuncisão, ele se refere a pessoas que se infiltraram na igreja, que não haviam se convertido e estavam a todo custo querendo que os crentes mudassem o evangelho, que eles colocassem, somassem ao evangelho a circuncisão. Qual o objetivo disso? Para simplesmente dizer que o evangelho não é essas coisas todas, porque depende da lei, depende da circuncisão, depende dos rituais, depende disso e daquilo. Infelizmente, até hoje, e principalmente hoje, nós estamos vendo isso acontecer. Para muitos obreiros, para muitas igrejas e até mesmo denominações inteiras, o evangelho puro e simples não basta. Precisa-se disso, daquilo outro, e vão acrescentando e mudando e transformando a mensagem da cruz em mensagem de outros tipos de coisas. Cruel, meus queridos. O apóstolo Paulo diz: acautelai-vos desses maus obreiros. E ele explica por quê. No verso 3 ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós os que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Esses três motivos que Paulo nos dá aqui para não aderirmos a outro tipo de evangelho, mas ficar com o evangelho puro e simples. Ele diz, porque nós é que somos de fato a verdadeira circuncisão. Porque a verdadeira circuncisão não está no prepúcio, um sinal físico na carne, mas é do coração. É aqueles que de fato amam a Deus, adoram a Deus e têm o seu coração, sua vida, sua alma para adorar a Deus. Essas pessoas são de fato a verdadeira circuncisão. Nós, os que adoramos a Deus no Espírito, por meio do Espírito, impulsionados pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, nós que adoramos a Deus em espírito e em verdade. E ele diz, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós não nos gloriamos em nós mesmos. Nós não nos gloriamos porque temos um sinal, uma marca no corpo, não. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E nós vamos ver na próxima meditação que Paulo diz, olha, se for para confiar na carne, eu tenho muitas marcas no meu corpo. Mas, meus queridos, nós não nos gloriamos na carne, no corpo. Nós não nos regozijamos porque sofremos, porque padecemos, não. Nós nos gloriamos em Cristo, que nos amou, que deu a sua vida por nós. Que Deus te abençoe. Fique com essa meditação, mas tenha cuidado com os falsos obreiros. Meu conselho é leia a Bíblia, fique com ela é a palavra de Deus. Ela é a bússola que te orienta, que te dirige, que guia os seus passos. É ela, a palavra de Deus, que nos ajuda a entender Deus, a conhecermos a nós mesmos e a viver para a glória de Deus. Fique com a palavra. Cuidado com os falsos obreiros, que não estão fora, tem muitos fora da igreja, mas uma boa parte se infiltraram dentro da igreja. Uma boa parte desses maus obreiros se infiltraram, estão dentro das igrejas, provocando situações horríveis. Que o Senhor nos ajude e que nesta meditação você e eu possamos nos acautelar, nos guardar, vigiar dos maus obreiros. Deus te abençoe, no nome